Olá, crianças. A paz do Senhor. Hoje nós estamos juntos novamente para estudar um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Tá? Desde já, eu queria dizer novamente que estamos com saudade de vocês, mas enquanto ainda não retornamos pessoalmente, estamos por vir, certo? Então, todos os domingos terão aula da escola bíblica, não se esqueçam, tá? Outra coisa, recebi o vídeo de alguns alunos e gostei muito da atividade, da tarefa que vocês fizeram. Ficou muito bom o vídeo, que Deus continue abençoando as suas vidas, abençoando a cada papai e a cada mamãe também, que auxilia o seu filho nessas questões, tá? Hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre a palavra do Senhor e aprender algo bastante interessante, tá? Então, fiquem ligados. E antes de iniciarmos a nossa aula, nós vamos orar, agradecendo a Deus por mais um dia, tá certo? Fechem os olhos e orem comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Bom, queria fazer uma pergunta para vocês. Imaginem só vocês estarem ali ajudando a mamãe a fazer as tarefas de casa e a mãe pedir mais de uma vez para você fazer a mesma coisa que você já está fazendo. É cansativo, né? É bem trabalhoso. Mas tem vezes que o Senhor ele tem propósito naquilo que ele manda a gente fazer mais de uma vez, mesmo que a gente já tenha feito e não tenha dado certo, né? O Senhor ele tem um propósito, ele tem as formas dele de trabalhar e a gente precisa entender que Deus ele faz as coisas do jeito dele, da maneira dele, que a gente só precisa obedecer, tá? A nossa aula de hoje é a 3, tá? Pescando com Jesus, tá? A nossa lição se encontra no livro de Lucas, o capítulo 5, o versículo do 1 ao 11, tá? Se vocês quiserem estudar depois, ler a Bíblia com a mamãe e com o papai, podem ler, tá? Bom, Jesus ele alcançou pessoas através de milagres que ele realizava, muitas pessoas. A notícia das maravilhas realizadas por ele se espalhava por toda a Galileia e as regiões próximas, como eu contei para vocês na semana passada, né? As pessoas, apesar de não ter os meios de comunicação, elas contavam umas para as outras o que tinha acontecido naquela cidade e com os milagres de Jesus não foi diferente, né? A notícia logo se espalhou por toda a cidade e as regiões próximas e todo mundo estava sabendo e ouvindo sobre um homem que realizava milagres, que tinha poder para realizar milagres. E aí, todos queriam ver Jesus para serem abençoados por ele. Por isso, a multidão o apertava, porque todos queriam chegar mais perto dele e tocá-lo e ouvir a sua palavra. Em uma de suas viagens, Jesus aproximou-se do mar da Galileia e ensinava. Era tanta gente que as pessoas já estavam quase empurrando Jesus para dentro da água. Ele então viu 2 barcos vazios perto da praia, com alguns pescadores e teve uma ideia. Chegou perto deles, entrou em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, e pediu a ele que o afastasse um pouco da terra. Assim todos poderiam vê-lo e ouvir a palavra de Deus. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Que é Jesus, tá? Aqui são as pessoas, um monte de pessoas. E aí ele pediu, ó, a Simão Pedro, aqui no cantinho, para afastar o barco da areia, para que as pessoas pudessem ouvir, porque era muita gente mesmo. É como se fosse na nossa igreja, porém na praia.
era assim: Jesus assentou-se dentro do barco e dali começou a ensinar a multidão que estava na areia. As pessoas gostavam de ouvi-lo e por isso ficavam ali o tempo que fosse preciso. As palavras de Jesus trazem conforto e felicidade para aqueles que obedecem. Então é justamente o que acontece conosco. Todas as vezes que a gente vai para a casa do Senhor, que a gente está em comunhão com os irmãos, a gente vai para a igreja para ouvir a palavra de Deus e receber fortalecimento. A Bíblia fala que é na comunhão dos irmãos que Ele ordena a bênção. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, o Senhor, Ele, quando usa o pastor para estar falando, pregando sobre uma palavra, a gente precisa ficar quietinho, prestando atenção, ouvindo, porque aquela palavra de Jesus vai entrar no coração da gente como uma sementinha, como eu falei na semana passada. Vai entrar no coração da gente como uma sementinha e vai crescer e se tornar uma árvore bonita. E vai fazer também a gente aprender, a gente ficar feliz, alegre, porque as palavras de Jesus traz alegria ao nosso coração, traz paz. E nós que obedecemos à voz do Senhor precisamos sempre estar ouvindo esta palavra. Bom, Jesus se importava com todos e com os pescadores daquele barco também. Eles estavam tristes e cansados, pois haviam passado a noite inteira no mar, lançando as redes de um lado e do outro e nada pescaram. Então, assim que o mestre terminou de ensinar, ordenou a Simão: vá mais adiante e jogue as redes. Imagine como ficou Simão, Pedro, diante desta palavra. Como isso poderia acontecer? Eles já haviam tentado a noite inteira sem nada conseguir. Agora chega esse homem chamado Jesus, dando uma ordem para que lançassem as redes. Simão, mesmo desanimado, porque já tinha trabalhado toda a noite sem nada conseguir apanhar, e achando que seria inútil jogar as redes, obedeceu a Jesus. Se esse homem poderoso está mandando, então vamos obedecer. Aqui, nessa imagem aqui, Jesus falando para Simão para ele jogar a rede novamente, tá bom? É justamente isso. Por mais que a gente já tenha feito algo, já tenha estudado bastante, mas não conseguiu aprender nada. Se Jesus usar a mamãe e o papai para falar, estude de novo. Ah, mãe, mas eu não consegui aprender. Não tem problema. O Espírito Santo de Deus, ele vai abrir o seu entendimento e você vai estudar e vai conseguir aprender, vai conseguir entender. É justamente isso que a gente precisa fazer. Se o nosso mestre está mandando, a gente tem que obedecer. Joga a rede de novo. Nessa situação, Simão Pedro ele estava cansado junto com os outros companheiros dele que trabalhava com ele no barco. Estava muito cansado. Tinha passado a noite toda jogando e tirando a rede, jogando e tirando a rede e nada. Não tinham pescado nada. E naquela época não é como hoje em dia, que tem vários tipos de comércio. Tinha alguns, mas não era tão expansivo como hoje. E aí, o que acontece? A opção local de trabalho era pescaria. E aí ele estava lá trabalhando para conseguir o sustento, a alimentação para a família e tudo, mas não conseguiu pescar nada a noite toda. Como é que no outro dia vem essa pessoa, esse homem, que ele já tinha ouvido falar que era poderoso, vem e manda eu jogar a rede de novo? Mas eu tô cansado. Ele poderia ter pensado nisso. Eu tô cansado, eu tô com sono. Trabalhei a noite toda e não consegui pegar nada. Por que agora eu vou conseguir pegar algum peixe? Ele pode ter pensado tudo isso, mas mesmo ele pensando tudo isso,
Ele foi lá e obedeceu à voz do mestre, o que é importante, né? Por mais que a gente tenha dúvidas no nosso coração muitas vezes, porque a gente está vendo uma situação complicada, porque nós somos limitados, né? A gente às vezes vê um monte de problemas e realmente, poxa, não vai dar certo, não consegui fazer aquele dever direito, não consegui aprender direito. É normal a gente ter essas dúvidas, mas se o Senhor ele nos manda, ele garante, entendeu? Então a gente só precisa obedecer, mesmo às vezes duvidando, precisa obedecer a voz do mestre, tá? Assim que lançaram as redes e trouxeram de volta, uma enorme quantidade de peixes veio ali, tantos peixes que a rede se rasgou. Glórias a Deus! Isso é fé, obedecer e crer no impossível. Em seguida, fizeram sinal para os outros pescadores que estavam no outro barco para que viessem ajudá-los. A quantidade de peixes era tão grande que encheu os 2 barcos até quase afundar. O milagre favoreceu a todos que estavam ali, porque quando obedecemos a Jesus, Ele opera e muitos são abençoados. Essa imagem aqui, ó, crianças. Jesus mandou, ele foi, jogou a rede, olha para cá quanto peixe. Mesmo a noite toda ele jogando lá, tentando nada. Jesus ordenou, ele obedeceu e o milagre aconteceu. Tá vendo? E o mais interessante de tudo isso, vocês podem perceber, quando a gente obedece ao Senhor, não é só a gente que recebe a bênção, não é só a nossa família que recebe a bênção, mas todas as pessoas que estão próximas, que estão junto da gente é abençoada também. Olha que interessante, olha que coisa boa, né? O Senhor, ele vê a nossa necessidade, vê o que estamos precisando e ele dá além daquilo que a gente precisa. Ele faz coisas maiores ainda do que a gente imagina, né? Isso é muito bom. A gente tem que glorificar a Deus porque ele é muito bom para a gente, né? Que maravilha ver a glória de Deus na vida de Simão Pedro, homem pescador, mas com o coração aberto para obedecer e crer nos milagres de Jesus. Aquela pesca determinou a mudança mais importante na vida de Pedro. Ele se ajoelhou diante de Jesus e disse que sabia que não era bom para receber uma bênção tão grande. E Jesus encorajou a Pedro, dizendo: não tenha medo, de agora em diante você pescará pessoas para Deus. Pedro não era mais pescador de peixes, e sim pescador de homens. Aqueles que viram a Jesus realizar este milagre ficaram espantados. A mão do Senhor fez isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Agora, Simão Pedro e os pescadores que com ele estavam, tinham uma nova missão: seguir a Jesus e atender o chamado que ele fez. Mesmo tendo participado dessa grande pescaria, eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. E quanto mais o obedeciam e o seguiam, mais experimentavam das maravilhas de Deus. É essa imagem aqui, ó, crianças. Jesus falando a ele que ele se tornou pescador de homens. Ó, o barco aqui, ó, cheio de peixes. E aqui Simão Pedro falando com Jesus, entendendo tudo que Jesus estava mandando e seguindo ao Senhor. Tá vendo? É justamente isso que nós precisamos levar para as nossas vidas, certo? Nós conhecemos a Jesus, ouvimos da palavra dele, mas não podemos ficar somente para nós, certo? O que Jesus estava chamando Simão Pedro e as outras pessoas que estavam com Pedro para fazer era missões. E missões está no coração de Deus. Nós que conhecemos a palavra, nós sabemos sobre a palavra da salvação. Nós sabemos que o nosso Deus tem poder para salvar, para curar, para libertar, para transformar, para realizar grandes milagres.
E é justamente isso que nós, crianças, precisamos fazer. Nós não podemos guardar somente Jesus para nós. Jesus é tão bom, tão maravilhoso, que a gente precisa dividir Ele com as outras pessoas também que não conhecem a Ele, que não servem a Ele, que ainda não seguem a Ele, para que todas as pessoas possam servir ao nosso Deus, possam saber o quão poderoso é o nosso Deus. Entende? Então você, criança que está assistindo essa aula hoje, compartilhe a mensagem da salvação, não só hoje, mas sempre. Manda o vídeo para o seu coleguinha, para o seu amiguinho e conta para ele essa história. Olha, eu aprendi na aula da escola bíblica que Jesus ele realizou um grande milagre, e depois que ele fez isso, ele transformou Simão Pedro em pescador de homens. O que é pescar pessoas? O que é pescar homens? Não é só no sentido da palavra de homem, é homem, mulher, criança, adulto, jovem, todas as faixas etárias, né? Mas o que é pescar pessoas? É a gente falar do amor de Deus, é a gente lançar a rede. A gente vai lançar a rede como? Contando a Deus o que Ele faz nas nossas vidas. Olha, coleguinha, eu tava triste, passando por uma situação ruim, mas o Deus que eu sirvo, Ele veio, modificou, trabalhou na minha vida, me transformou e hoje eu tenho alegria, hoje eu tenho paz, a minha família ela é abençoada, e contar para as outras pessoas as boas novas. Isso é pescar pessoas, isso é ser pescador de homens. E o Senhor, Ele quando chamou Pedro e os discípulos, foi justamente isso que o Senhor instituiu para a vida deles e para as nossas vidas também. Vem, me siga, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vou fazer vocês anunciar a minha palavra, a contar as coisas que eu faço, como eu transformo a vida das pessoas, como eu realizo milagres. Tá certo? Então, que vocês possam guardar essa mensagem no coração de vocês e durante a semana grava um vídeo ou então escreve uma mensagem no WhatsApp e manda para os seus coleguinhas, para os seus amigos, para os seus familiares que ainda não conhecem o Senhor, que ainda não servem ao nosso Deus. E assim você vai estar sendo obediente à voz do Mestre. Você vai estar sendo discípulo de Jesus, vai estar sendo pescadores de homens, né? Toda essa lição, ela me trouxe à mente uma música que vocês conhecem bem. Vamos louvar comigo? Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Lançaram a rede, mas não pegaram peixes. Lançaram a rede, mas não pegaram peixes. Lançaram a rede, mas não pegaram peixes no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado, no mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos, no mar da Galileia. Pronto. A mensagem desse hino, desse louvor é justamente essa: obedecer a voz do nosso Mestre, tá? E o ponto central da nossa lição é: Jesus socorre e abençoa a todo aquele que lhe obedece com fé. Isso? A palavra de Deus, quando nós obedecemos, o Senhor realiza grandes milagres nas nossas vidas, tá, crianças? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Continuem estudando a lição. Podem fazer atividade agora que terminou a aula, tá?
Mas antes de finalizarmos, nós vamos orar agradecendo ao Senhor por essa aula. Amém? Fechem os olhos e orem junto comigo. Deus amado, nós queremos te agradecer por esta aula de hoje. Nós queremos te agradecer porque aprendemos, Senhor, que nós precisamos pescar pessoas. Que o Senhor possa, meu amado, fazer de nós pessoas que anunciam a sua palavra, missionários que levam a palavra de salvação, que levam as boas novas, que falam do amor de Deus, que levam boas notícias. Que o Senhor possa, meu amado, guardar as nossas vidas, abençoar, nos dar livramento. Que o Senhor também, meu amado, possa tomar a vida desta criança, da sua família. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um deles e que nós possamos estar juntos muito em breve. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Até semana que vem.